Capítulo 537, Domínio da alma despedaçada. Tradução, Cyber Revisão, 0. Lanching vence, quem será o próximo desafiante? No palco da arena marcial, um árbitro vestido de preto anunciou depois que um fei de cabelos azuis derrotou um jovem Golias. O árbitro vestido de preto era semelhante ao homem de pele azul que Lin Ming havia conhecido antes. Eles tinham as características de várias raças, isso era típico de raças híbridas. Dentro da cidade de Polaris, por causa do número constante de pessoas nascendo, muitas vezes haviam muitos indivíduos que tinham o sangue de outras raças dentro deles. Usar alguém que era um híbrido para ser um árbitro era muito mais justo para todos os envolvidos. Esse sujeito Lanching já ganhou 2 seguidas. Se ele ganhar novamente, então será sua terceira vitória consecutiva. Porque nunca ouvi falar dele antes. É normal se você não ouviu falar dele. Na verdade, esse sujeito é novo aqui. Ouvi dizer que ele teve uma vitória completa há apenas 1 ano e ganhou 10 pontos de abate. Depois que ele chegou ao 2º andar, ele escolheu não lutar. Em vez disso, ele se isolou e cultivou por 1 ano inteiro. Esta é a primeira batalha que ele teve desde que ele saiu. Ele ficou em reclusão durante 1 ano inteiro. Esse sujeito é bastante aterrorizante, ele realmente tem paciência para esperar. Até mesmo um mestre demônio celestial de 2 asas durou menos de 10 respirações em sua mão. Ele provavelmente ainda está escondendo parte de sua força. Eu acho que a verdadeira habilidade dele deveria estar perto de um demônio celestial de 4 asas. Enquanto o público discutia a partida, Lin Ming estava escutando de perto. Ele não pôde deixar de prestar atenção a este Lanching um pouco mais. A verdade é que desde que ele chegou na Torre Polaris Divisora de Céus, ele descobriu que, como todas as raças diferentes tinham sistemas de cultivo diferentes, era muito impreciso comparar os reinos de cultivo para encontrar forças relativas. Isso não era nem mesmo considerando que todo mundo aqui era um gênio que poderia pular reinos para lutar. Um general demônio de 5 estrelas da Torre Polaris Divisora de Céus provavelmente poderia derrotar um rei demônio de 1 estrela do lado de fora. Por causa disso, era muito mais preciso diferenciar a força que se tinha com as tatuagens do demônio celestial. Quanto mais forte fosse uma artista marcial, mais asas teriam em sua tatuagem do demônio celestial. De 2 asas, 4 asas, até 10 asas e 12 asas. A tatuagem do demônio celestial de Lin Ming rapidamente condensou 2 asas. No futuro, enquanto ele lutasse em mais batalhas na arena, sua tatuagem de demônio celestial também cresceria. Lanching. Você só ganhou 2 partidas, você realmente acha que é invencível com apenas isso? Um grande sujeito ruivo saltou para o palco, ele também era um artista marcial de raça Golias. Obviamente, ele estava com intenção de recuperar alguma honra para seu companheiro. Na Torre Polaris Divisora de Céus, as raças estavam muito conscientes sobre seus próprios grupos. Quando indivíduos da mesma raça lutavam, eles não se matavam com frequência. Mas, se indivíduos de raças diferentes lutassem, então cada movimento deles seria implacável. Era comum alguém morrer durante essas situações. Só com você. Parece que vou conseguir com facilidade minha sequência de 3 vitórias. Lanching olhou desdenhosamente para o jovem Golias ruivo e floresceu sua espada. Este Lanching é muito arrogante, ele nem está colocando Hong Mao em seus olhos. Para melhor ou pior, Hong Mao está no 2º andar há menos de meio ano, mas sua força é quase a de um demônio celestial de 4 asas. Seria insensato Lanching subestimar seu oponente. Como todos viam Lanching sendo tão arrogante, a opinião pública começou a se voltar para o jovem Golias ruivo. Quando o grande sujeito ruivo ouviu as palavras de Lanching, ele riu alto e extraiu uma espada pesada de suas costas. Conseguir facilmente. Já é um milagre que alguém como você possa morar na Torre Polaris Divisora de Céus até agora.
Mas a sua boa sorte acaba aqui. Agora morra. Enquanto Hong Mao falava, sua pesada espada cortou em direção a Lan Xing. Caixa. Os azulejos do chão explodiram em pedaços quando a figura de Lan Xing sumiu como uma ilusão. Ótima técnica de movimento. Que conceito de vento profundo. Lin Ming percebeu que Lan Xing tinha um entendimento extremamente alto do conceito de vento, que estava muito além do seu. Pode-se dizer que toda a raça Fei era amada por todas as leis naturais. O talento dos Feis excedia em muito o de todos os demais no continente do demônio sagrado. Em termos de força física, eles eram inferiores aos demônios gigantes. Mas eles tinham físicos inatos que os colocava em sintonia com as leis naturais. Isto os permitia que compreendessem facilmente o poder dos conceitos e leis. Isso também fez com que os métodos de cultivo dos Fei fossem infinitamente variados, era impossível alguém se proteger contra eles. Borda sagrada, lâmina do vento. Nesse instante, a espada de Lan Xing desapareceu, sumindo no vento. Nesse instante, o infinito vento do mundo se tornou a espada de Lan Xing. Ela estava em toda parte e era impossível de se defender. Din din din. Por um tempo, era desconhecido quantos golpes de espada atingiram a pesada espada do sujeito Golias. Isso fez com que ele quase derrubasse sua arma. Verdadeira essência imprudentemente disparou. Hong Mao ficou surpreso, sua grande imagem instantaneamente recuou. No entanto, a espada de Lan Xing o seguiu de perto, não havia como escapar. Hong Mao gritou, prestes a recorrer ao seu movimento mestre. Mas neste momento, 3 luzes da espada o apunhalarão. Pupupu. Hong Mao soltou um grito miserável e voou para trás. 3 buracos sangrentos apareceram em seu corpo. Quando ele caiu no chão, uma grande poça de sangue espesso se formou debaixo dele. Você não morreu. Então, considere-se sortudo. Lan Xing nem sequer deu uma olhada no meio morto Hong Mao antes de sair do palco. Todo o público ficou espantado. A vitória e a derrota foram decididas em apenas o tempo de 5 respirações. Sob o palco, vários jovens Golias se apressaram, levantando Hong Mao rapidamente. Lan Xing, 3 vitórias seguidas. O árbitro vestido de preto anunciou. 3 vitórias seguidas. Ele ficou em reclusão por 1 ano, e assim que ele sai, ele ganha 3 vitórias seguidas. Este Lan Xing tem absolutamente a força de um demônio celestial de 4 asas. Olhando para ele, ele parece ter apenas uns 20 anos. Se ele não morrer, então com tempo suficiente ele definitivamente terá a habilidade de pisar no 3º andar. Parece que outra estrela em ascensão saiu. Mas para colocar isso em perspectiva, tem havido incontáveis estrelas em ascensão na Torre Polaris Divisória de Céus nos últimos anos. No entanto, existem apenas algumas pessoas com a capacidade de se tornarem demônios celestiais de 10 asas. Milímetro. Quanto mais alto você for, mais difícil se torna. As pessoas começaram a discutir o que aconteceria com Lan Xing depois de 3 vitórias seguidas. Normalmente, na Torre Polaris Divisória de Céus, um artista marcial não continuaria após 3 vitórias seguidas em uma única rodada. Em uma luta de alto nível, a pessoa consumiria força e verdadeira essência. As únicas exceções eram se alguém fosse forte demais. Nessas ocasiões, de 5 a 10 vitórias seguidas apareceriam. Existe alguém disposto a entrar no palco em seguida? O árbitro vestido de preto anunciou em voz alta do palco. Quando a voz do juiz caiu, o diabrete de capa preta sorriu e se levantou. Ele olhou para Lin Ming, estreitando os olhos. Pequeno irmão, vamos subir juntos. Uma transmissão de som de verdadeira essência do diabrete de capa preta, soou no ouvido de Lin Ming. Este sujeito é tão covarde. Lin Ming pensou com desdém. Este sujeito, obviamente, temia que ele não o seguisse ao palco e que alguém o desafiasse.
Este diabrete de capa preta não tinha um pingo de confiança. Lin Ming pulou no palco. O diabrete de capa preta seguiu de perto. Esse era Rato Preto. Aquele sujeito é muito lamentável, ele ainda está intimidando os recém-chegados. Algumas das pessoas na plateia reconheceram o diabrete de capa preta. Ele realmente era digno do nome Rato Preto. E, você não precisa dizer isso. Esse truque do Rato Preto é bastante útil. Ele é quase um demônio celestial de 4 asas e está prestes a ganhar sua sequência de 20 vitórias. Haha, ele pode se tornar o demônio celestial de 4 asas mais fraco. Não despreze esse cara Rato Preto, ele tem habilidade. É só que ele é covarde demais para seu próprio bem. Esses recém-chegados são muito estúpidos e ingênuos. Eu sei que o garoto novo no palco teve uma vitória completa meio mês atrás. Esses jovens recém-chegados são geralmente arrogantes e cheios de espírito de luta e sangue fervente. Eles não têm ideia de quão fortes eles são ou quão profundas podem ser as águas da Torre Polaris divisora de céus. Mais cedo ou mais tarde, eles sofrerão por isso. Milímetro. Quero dizer, basta olhar para Lan Xing. Ele também teve uma vitória completa, mas depois entrou em reclusão no segundo andar durante um ano inteiro. A arrogância de Lan Xing não é sem sentido, ele realmente tem as qualificações para agir assim. Comparado a Lan Xing, aquele garoto no palco é muito impulsivo. Poucas pessoas estavam otimistas sobre as chances de Lin Ming. Embora fosse verdade que ele era muito talentoso, um novato ainda era um novato. Sua idade e cultivo simplesmente não eram suficientes, ele tinha que ser temperado na forja da batalha. Na Torre Polaris divisora de céus, aqueles que eram muito ousados e descuidados também eram os mais propensos a morrer. Hehe, garoto, não fique tão nervoso. Eu vou com calma com você. O diabrete de capa preta esfregou as mãos enquanto olhava para Lin Ming de cima a baixo. Seus olhos negros e redondos estavam estreitados. Com a pele enrugada e preta, ele realmente parecia um lamentável rato preto. Lin Ming pegou calmamente a lança divina do cometa roxo. O trovão brilhou na ponta da lança. Os olhos de Lin Ming se fixaram no ombro do diabrete de capa preta. Ele podia ver claramente a tatuagem do demônio celestial lá. Esta tatuagem tinha 2 pares de asas. O segundo par estava muito mais embaçado do que a primeira. Tatuagem do demônio celestial de 4 asas, ele tem mais de 10 vezes a energia infernal que eu tenho agora. Se eu puder pegar a dele, isso me poupará muito esforço. Como o Rato Preto achava que Lin Ming era sua presa, Lin Ming também pensava o mesmo do Rato Preto. Comecem a partida. O árbitro gritou. O Rato Preto tirou 2 sabres curvos curtos de seu anel espacial. Garoto, relaxe, meus ataques não serão muito dolorosos. Rato Preto deu uma risadinha. De repente, seus olhos redondos brilharam com uma espessa intenção assassina domínio da alma despedaçada. Oh! O ambiente em volta mudou de repente. Na arena, a espessa energia infernal encheu o ar. Era como se a arena em si tivesse se transformado em um campo de batalha Ashura que cercava a plateia. Por um tempo, todos ouviram os uivos intermináveis de gritos do abismo, todos entraram na ilusão. O domínio da alma despedaçada é o movimento assassino do Rato Preto. Uma vez que ele usa, ele irá anular as almas de todos dentro de 100 pés. Se o dano for leve, quem foi atingido se tornará um idiota. Se for pesado, essa pessoa vai morrer. Este sujeito, ele realmente quer tomar a vida daquele recém-chegado. Embora o cultivo desse recém-chegado não seja muito alto, seu talento é aterrorizante demais. Ele realmente pode criar uma vitória completa no nível inicial do reino Xiantian. O Rato Preto não quer que nenhum problema apareça no futuro. Haha, um gênio humano está prestes a morrer. Ótimo. Impressionante.
Havia inúmeros gênios que pereceram na torre polaris divisora de céus, não era apenas Lin Ming. Talvez, assim que amanhecer, todos aqui tenham esquecido o rosto de Lin Ming. Na arquibancada, enquanto todos falavam, Lin Ming estava parado imóvel no palco, sem qualquer resposta. Garoto, se você quer culpar alguém, então se culpe por ter um talento muito grande. Eu também sou forçado a fazer isso, então não me culpe quando você for um fantasma. O Rato Preto riu. Seu corpo era como um fantasma enquanto ele corria na direção de Lin Ming, com os sabres curtos curvos apontados para a garganta de Lin Ming. Mas, nesse momento, os olhos de Lin Ming repentinamente brilharam com uma luz radiante. A lança divina do cometa roxo em sua mão golpeou como um chicote. Vosh! O que? O Rato Preto ficou chocado. Ele pensou que, mesmo que a alma de Lin Ming não fosse destruída, ele ainda deveria ter caído em uma ilusão profunda, sem qualquer capacidade de resistir. Ele nunca pensou que Lin Ming seria capaz de contra-atacar. Sabre da alma despedaçada. O sabre do Rato Preto mudou de ângulo e disparou. Ele colocou toda a força de seu ataque da alma em sua lâmina, cortando o cabo da lança divina do cometa roxo. Pá! O sabre curvo foi arrancado da mão do Rato Preto, o Rato Preto foi enviado voando de volta como uma bola pela lança de Lin Ming. Ao mesmo tempo, o ataque de alma do Rato Preto se espalhou pelo mar espiritual de Lin Ming através da lança divina do cometa roxo. Ele correu para ele como uma tempestade, ameaçador e perigoso. Mas no instante seguinte, este ataque da alma foi completamente enterrado pelo vasto vórtice da intenção marcial Sansara. Nem mesmo a menor ondulação foi feita. Lin Ming já sabia que o Rato Preto se destacava em ataques de alma. Quando o Rato Preto fez com que todos na loja de serviços desmaiassem, tudo isso se devia ao ataque de alma.